Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje nós vamos fazer a última edição do dicionário anti-Bolsonaro, né? É a 7ª edição para fechar esse dicionário e vai ser o último vídeo ou o penúltimo antes da eleição, tá? Eu ainda não sei se eu vou fazer mais um vídeo aqui para sábado para a gente tentar ponderar mais alguns detalhes aqui sobre o processo eleitoral e tudo mais, sobre essa experiência, né, terrível que é o bolsonarismo. E o quanto que é importante a gente lutar para poder se livrar disso, fazer a curva e voltar a crescer, né? Mas o dicionário anti-Bolsonaro hoje é o último, tá? É o 7º volume, né? E nós vamos falar sobre o projeto da esquerda, né? Fazendo também algumas comparações aí com o fracasso do governo Bolsonaro, tá? E, enfim, antes de começar a falar disso, eu já deixo aqui mais uma vez o recadinho para vocês, né? Quem ainda não adquiriu a caneca do canal, tá aqui, tá, ó, nossa caneca, né, bem no esquema, tá? Tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Quem quiser adquirir a nossa caneca para ajudar aqui o canal, tá? Fica super à vontade. Nós temos também o nosso adesivo aqui que vocês também conhecem, tá? E que também ajuda bastante a gente aí a continuar o nosso trabalho aqui, tá bom? Para além disso, nós temos também o nosso Apoia-se aqui embaixo, tá? Se você quiser contribuir com alguma quantia, fica super à vontade, que ajuda a gente aqui a manter o canal e ampliar, de repente, aqui os trabalhos também da gente com essa experiência, tá? Então, vamos começar falando, então, hoje, né, do projeto da esquerda, né? Quer dizer, ou seja, a alternativa que existe ao bolsonarismo e, de maneira mais ampla, ao neoliberalismo conservador que está tomando conta do nosso país aí nos últimos 4 anos, talvez até um pouco mais, desde o golpe contra a Dilma, né? Então, vamos começar falando aqui já de alguns pontos, né? Sim, antes ainda de entrar nesse detalhe, eu vou, mais uma vez, divulgar aqui os nomes, né, dos candidatos nos quais eu vou votar. A única dúvida que eu ainda tenho, né, que na verdade eu passei a ter, foi para presidente entre o Ciro e o Lula. O meu voto, né, desde há alguns meses já vai para o Ciro, né, PDT número 12. Porém, eu tenho tentado... Por quê? Né? Por que a minha escolha é pelo Ciro? Eu já fiz vídeo sobre isso, mas vale reproduzir aqui, repetir o que eu já falei em outros vídeos. Eu acho que o projeto do Ciro tem algumas diferenças para o projeto do Lula que são importantes, são significativas, incluindo o projeto de reindustrialização do país a partir do investimento público, que é uma coisa que o Lula já disse que não vai fazer, e eu acho isso uma temeridade. E também a forma como o Ciro desenhou uma alternativa para poder dialogar com esse congresso fisiologista e majoritariamente de direita que a gente tem no Brasil, que é através da dívida dos estados e municípios, que na verdade joga o jogo da direita, né, que é chamada de centrão, mas que não tem nada de centrão, é direita mesmo, né, que é a direita que perde a eleição e fica, enfim, no toma lá da cá, né? Beleza, nós apoiamos o seu projeto, desde que você dê cargos para a gente, que você dê dinheiro de verba orçamentária, orçamento secreto, etc. e tal. O Lula não construiu ainda uma alternativa bacana a isso, pelo contrário, fez aliança com o PMDB. O Ciro, pelo contrário, fez tem um projeto ali que é justamente para poder barrar esse fisiologismo e dizer, olha só, não tem grana de orçamento, não tem cargos para vocês no governo, tem o seguinte, renegociação das dívidas dos estados e municípios. Quer fazer? Bacana. Não quer? Então vão acabar quebrando, porque os estados e municípios estão realmente aí muito mal. Enfim, de qualquer maneira, e aí tem uma outra questão também ligada a essa minha escolha pelo Ciro, né? Até o momento, que agora gerou uma dúvida aí, que é justamente o que? A minha história de estudos na política e o meu compromisso, na verdade, com o entendimento de que o projeto é que tem que ser a mola mestra do pensamento ali na hora que você vai escolher um candidato, e não picuinhas pessoais ou pesquisa eleitoral, que também, né, a pesquisa ela só retrata, na verdade, uma intenção de voto e não efetivamente o que vai acontecer. O problema é que geralmente as pesquisas acertam, isso é um problema, na verdade,
porque toda semana tem 2 pesquisas, né, de cada instituto, e isso vai formando a cabeça das pessoas a ponto de ninguém discutir mais projeto. Ninguém discute projeto. Eu vejo aqui, acompanho os canais aqui no YouTube, e os canais não discutem projeto praticamente. Ou eles discutem ou as picuinhas que acontecem, ou pesquisa. Quer dizer, isso empobrece, é uma coisa realmente empobrecedora, porque a gente, de fato, não discute o que tem que ser discutido, o que no fundo é o que vai alterar a vida da gente a partir do mandato do presidente seguinte, que é o preço das coisas, enfim, né, a política econômica e tudo que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje, tá certo? Então, enfim, porém, né, apesar do projeto do Ciro ser melhor do que o projeto do Lula, do meu ponto de vista, o projeto do Lula é 1000 vezes melhor do que o projeto do Bolsonaro. E também da Simone Tebet, enfim, e dos outros candidatos. Então, enfim, e aí as pesquisas apontam, de fato, que o Lula é o que tem chance de ganhar no primeiro turno para poder eliminar o bolsonarismo, aí a gente fazer a curva disso. Então, eu estou nessa dúvida aí para presidente, entre o Ciro e o Lula, vou definir só na última hora realmente, a partir de muita reflexão aqui, mas os outros candidatos já estão definidos e eu vou divulgar para vocês agora. Quem tiver interesse aí em pegar umas dicas boas, elas estão aqui, tá? Então, para governador, Marcelo Freixo, 40, do PSB, né? Senador Alessandro Molon, 400, do PSB também. Deputada federal Heloísa Helena, da Rede, 1818, tá? Que já foi candidata a presidente, inclusive. E deputado estadual Carlos Mink, do PSB, 40 mil, né? Que já foi da pasta do meio ambiente, inclusive, se não me engano, no governo Lula. Tá? Carlos Mink, grande nome aqui também, deputado estadual pelo PSB. Beleza, pessoal? E aí a gente tem o que a gente está se livrando agora, né? A gente fez vários vídeos aqui falando sobre o fracasso do governo Bolsonaro, tanto na economia quanto nas fake news, né? Enfim, o patriotismo do Paraguai, que foi o nosso melhor vídeo aqui até agora, e várias reflexões aqui apontando os problemas do governo Bolsonaro, né? A parte econômica, inclusive, eu acho a mais importante, porque é justamente ela que interfere na vida da gente aqui no dia a dia. E aí eu deixo aqui só 2 dicas literárias para vocês, né, para pensar nessa questão da direita, né, historicamente, porque a gente já teve uma experiência de 2 mandatos de direita, que foi com Fernando Henrique Cardoso, né? E aí eu deixo 2 dicas aqui, que é esse livro A Privataria Tucana, do Amaury Ribeiro Júnior, que fala sobre todos os crimes cometidos pelo governo FHC na venda das estatais, inclusive Vale do Rio Doce, etc. Quer dizer, e é um livro recheado de documentos, né? Não é um livro só com narrativas, ele tem vários documentos também, né? Enfim, e é um livro muito interessante do Amaury Ribeiro Júnior, e nós estamos sendo governados por uma equipe privatista, que é o Paulo Guedes, que na verdade é quem governa o país, e o Bolsonaro. Então, quer dizer, é interessante ler isso aqui para a gente poder ter uma ideia do que foi esse processo que acabou gerando o fracasso que foi e a vitória do Lula em 2002, né? E tem um outro livro também interessante aqui, da Larissa Bortoni e do Ronaldo de Moura, que é o Mapa da Corrupção no Governo FHC. Tá aqui, ó, tá vendo? Tem vários crimes aqui cometidos pelo governo FHC, porque é isso, a direita, quando governa, ela joga dessa maneira, né? O Bolsonaro tem feito agora as pouquíssimas obras que foram feitas no governo Bolsonaro foram feitas sem licitação, quer dizer, tudo denúncia feita pela grande mídia aí, de processos que não tem, nem licitação tem, quer dizer, então, enfim, e não há praticamente nenhuma movimentação institucional contra isso, porque a direita domina o Brasil em quase todas as instâncias, né? Inclusive o judiciário, enfim, né? E a grande mídia. Então, quer dizer, a gente, historicamente, a direita comete muitos crimes, mas não são punidos, né? Porque o sistema está todo na mão deles, ao contrário do que pensam os ingênuos bolsonaristas que acham que a Globo é comunista e viagens do tipo, né, que não dá nem para discutir isso mais, né? E aí a gente passa para a esquerda, né? Vamos ver o tempo aqui. A gente aí passa para a posição da esquerda. Então, lembrando que o Lula ele está na frente agora, né? Ele está próximo aí, de repente, pelas pesquisas de ganhar no primeiro turno. Então vale lembrar esse livro do Antônio Cândido, não, desculpe, do Cândido Mendes, tá? Que foi publicado no ano de 2002, tá? Que é Lula, a opção mais que o voto.
tá? Inclusive esse livro aqui está autografado pelo Lula e pelo Cândido Mendes, tá? Eu fui lá no lançamento. E a opção mais que o voto é interessante, né? Porque hoje, na verdade, parece que é um pouco o contrário disso, né? O Lula parece que é um voto mais do que uma opção, né? Por quê? Né? Porque o objetivo é justamente tirar o bolsonarismo, né? E a gente tentar retomar aí uma posição mais à esquerda moderada, um projeto efetivamente mais à esquerda moderada, e colocar o bolsonarismo de volta para o lugar dele, que é o lugar secundário da política, e a gente voltar a caminhar. Muita gente tem dito que vai, né, não vai votar mais no Ciro, vai votar no Lula, para deixar que o projeto do Ciro eventualmente ganhe em 2026, para poder realmente ganhar peso ali, porque o Lula já vai estar também com 82 anos nesse ano, né, de 2026, e aí vai abrir espaço para uma nova experiência, né, depois de já ter feito o trabalho realmente mais importante do momento, a partir das pesquisas, que é retirar o Bolsonaro. Tá? E aí, então, quer dizer, né, resta saber se rola mesmo ou não essa opção mais que o voto, ou o voto mais que a opção do Lula. E a gente tem também o livro do Ciro, que está aqui, né, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, Dever da Esperança, o livro que eu li, fiz vídeos a respeito aqui, e é um projeto fantástico. Né? Eu não caio nessas picuinhas de, porque o Ciro... Realmente o Ciro tem feito críticas exageradas ao Lula, né, dizendo que ele é corrupto e tudo mais, quando eu acho que isso não é bem por aí. Né? Por outro lado, os petistas também, né, o Lula também critica o Ciro por ter ido para Paris, por exemplo, quando na verdade o Ciro votou no Haddad e ele, né, isso está filmado, quer dizer, então tudo isso são picuinhas, né, essa é a parte pequena do processo, é a parte que só interessa para os fofoqueiros, né? O que interessa de fato é a gente entender o projeto, né, e as diferenças de projeto, que é isso que faz o Brasil andar, é isso que faz o Brasil ou desandar, né, como é o caso do Bolsonaro. Então vamos falar um pouquinho dessa questão do projeto. Tá? Então quais são os elementos que diferenciam o projeto da esquerda do projeto da direita? Né? Vamos lá, vamos falar de alguns aqui. Eu separei alguns, tá, para falar por fora, também tem uns utilizando o livro do Ciro, e vamos fechar aqui falando de um último livrinho também, tá? Então, assim, vamos lá, né? Começando aqui para a gente ponderar alguns detalhes. Algumas diferenças importantes. Por exemplo, o Bolsonaro, nesse ano de 2022, fechou o orçamento de 2023, porque todo governo tem que fazer isso, né? Você tem que fazer um orçamento, uma espécie de orçamento primário, que obviamente pode ser alterado ali no meio do caminho, mas que você deixa uma base para poder funcionar no ano seguinte. E olha só, né, a casca grossa que o presidente novo, o Lula provavelmente, vai pegar ganhando. Né? O orçamento do Bolsonaro para 2023 aponta o menor investimento público da história do país. Apenas 22 bilhões de reais de um orçamento que ultrapassa 2 trilhões. Né? Então, quer dizer, 22 bilhões de reais de investimento público é o menor investimento público da história. Só para vocês terem uma ideia, esse mesmo orçamento do ano que vem separa 19,4 bilhões só para o orçamento secreto, que são essas emendas, né, do relator, enfim, essas emendas escondidas aí que o governo... É o toma lá da cá, que o Bolsonaro, de maneira cínica ou estúpida, né, ou os dois, vai saber... ele vendeu na campanha que não faria. Quer dizer, o orçamento secreto é a maior prova de que o Bolsonaro é um joguete na mão do tal centrão, entre aspas, que é a direita que perdeu a eleição. Né? Outra grana alta também, que já está separada para o orçamento do ano que vem, é o das emendas, que não são as emendas do orçamento secreto, são as outras emendas. Né? 38,8 bilhões de reais, a maior da história. Né? Então o governo Bolsonaro é o que separa, é o governo que mais coloca dinheiro na mão de deputados para fazerem emendas, né? E a maioria esmagadora desses deputados comprados, na verdade, para poder continuar fazendo o serviço sujo das privatizações e tudo mais. Aliás, o Paulo Guedes, essa semana, tem um vídeo aí dele, né, se não me engano, de ontem ou de anteontem, dizendo que tinha que privatizar, inclusive, as praias no Brasil. Quer dizer, esse é o pensamento dessa gente. Né? Inclusive, quando houve a crise de 2008, quando a Grécia, por exemplo, quase foi à falência, eles colocaram na mesa lá essa ideia de vender até as praias gregas
para poder pagar as dívidas lá que foram contraídas com a crise americana, né, com a crise dos Estados Unidos. Então, quer dizer, esse é o fracasso do neoliberalismo, né, que é pensar, por exemplo, a praia, que é um ambiente radicalmente público e democrático, como uma coisa que já está, né, encaminhada para uma lógica elitista, como é o Maracanã hoje, né? Eu fui verificar aqui os preços do jogo do Flamengo agora no mês que vem, e o ingresso mais barato é R$280, quer dizer, né? E quem paga meia paga 140, ou seja, mesmo assim, mesmo 140 é um valor altíssimo, quer dizer, o povo de fato está fora do Maracanã, não tem mais espaço lá dentro. E eles querem fazer isso com a praia também, vão fazer isso com tudo que eles puderem, enquanto, né, o brasileiro não entender que tem que parar de votar na direita e passar a votar na esquerda de maneira, enfim, frequente, né? E aí, por último, tá? É interessante comparar, por exemplo, a grana que vai ser gasta com a produção de remédios pelo Ministério da Saúde, R$750 mil só, né? Enquanto que a propaganda do Senado, por exemplo, vai a 50 milhões de reais. Quer dizer, mais de 50 vezes dinheiro gasto com propaganda do que com remédio. Quer dizer, também é uma prioridade que a gente vê que é o absurdo do governo Bolsonaro da direita brasileira, tá, pessoal? E aí, por último, enfim, quer dizer, já falei do menor investimento público da história. Outras diferenças, tá? Vamos ver aqui o tempo. Outras diferenças importantes. A esquerda normalmente diz não ao rentismo, por exemplo. Ou seja, né, não ao dinheiro do orçamento público orientado para pagar dividendos da dívida pública, que não está auditada, né, que tem que ser auditada, que está na Constituição isso, e o Ciro tem projeto para auditar a dívida pública no Brasil. Enfim, então a esquerda diz não ao rentismo, né, que é a base. Por que é importante dizer não ao rentismo? Porque o rentismo ele não é responsável só por retirar parte do dinheiro do orçamento para pagar juros e amortização da dívida pública, que são títulos pré-fixados, pós-fixados, a operação compromissada do Banco Central, são crimes, né, que eles cometem todo dia lá e ninguém fala nada. Mas também por quê? Porque esse dinheiro, ou melhor, né, essa orientação ideológica que representa o rentismo é que criou exatamente o tal do teto de gastos, né? O que é o teto de gastos? É isso, ó. Não pode mais gastar, parece que está há 20 anos aí, né, congelado o teto de gastos, o gasto público, com educação, saúde, etc., menos com as compras e vendas desses títulos da dívida pública, né? Ou seja, isso é uma orientação que é o seguinte: não pode ter projeto público, só pode pagar dívida e ao mesmo tempo... E aí a relação dívida-PIB do Brasil também é muito problemática, porque, né, quando um governo de esquerda entra e começa a aumentar a dívida pública, por exemplo, em relação ao PIB, a grande mídia, a mídia de massa, diz que isso é calote, diz que isso é uma gestão ruim. Eles só não dizem que os países realmente ricos do mundo, Japão e etc., têm uma dívida pública muito alta em relação ao PIB e são super desenvolvidos, né? O Japão é a terceira maior economia do mundo. A dívida pública do Japão em relação ao PIB é de 200%. No Brasil, quando bate 80%, a grande mídia já diz que é caloteiro, que a esquerda é caloteira, etc., e a gente não consegue investir para poder crescer de fato, né? No livro do Ciro existe inclusive uma lógica comparada muito interessante com os países do leste, do sudeste asiático, né, Coreia do Sul, Vietnã, enfim, países que estão fazendo o contrário, estão fazendo uma conexão entre Estado e mercado, que está fazendo o país crescer, esses países, né, crescerem, enquanto a gente vai ficando para trás, adotando um neoliberalismo fracassado, que não deu certo em lugar nenhum do mundo, né? Outro não que a esquerda diz ao PPI, que é o preço de paridade internacional do petróleo, né? E é exatamente isso que colocou a gasolina a um preço estratosférico de quase R$9 no governo Bolsonaro. Ele fez uma gambiarra aí na lei para poder alterar uma lógica do ICMS dos estados, gerando uma dívida que os estados vão contrair também no início do ano que vem, a partir de um dinheiro da venda da Eletrobras, que é um dinheiro que vai acabar, né, num ponto. E para quê? Para poder alterar o preço da gasolina, a gasolina baixou para R$5, né? De 8 passou para 5. Só que mesmo assim está alto, né? Porque sem essa alteração do ICMS,
Se não fosse o PPI, poderia estar custando até menos de R$4, né? O problema é que se o Bolsonaro ganhar, ele acaba com isso e o preço volta a subir no início do mandato seguinte dele. Então, quer dizer, a maioria das pessoas já não cai mais nessa, né? E o PPI é realmente um problema e a gente tem que voltar àquela política antiga, que é a política de trabalhar com subsídios para poder controlar o preço do petróleo. Quer dizer, o petróleo sobe lá fora, a gente mete um subsídio aqui dentro e faz abaixar para quê? Para a população brasileira pagar menos e não o contrário, né? O governo Bolsonaro é o contrário, né? Aliás, o governo Temer é que criou isso e o governo Bolsonaro manteve com o Paulo Guedes, que é justamente essa lógica do PPI, que é o quê? Né? Você atrela o valor do petróleo ao valor externo, quer dizer, subiu o barril lá no Oriente Médio, enfim, na Rússia, sobe aqui também, né? E a gente paga em dólar, ganha o salário em real e paga a gasolina em dólar, né? Ou seja, isso não pode ser uma boa coisa. Para além disso, o governo Bolsonaro também vendeu, o governo Temer e o governo Bolsonaro venderam várias refinarias de petróleo. O Ciro já disse também que pega de volta se ganhar, entendeu? E é isso aí, tem que pegar de volta mesmo. Por quê? Porque quando você vende uma refinaria, como fez o governo Temer, inclusive eles dizem que é para privatizar, mentira, eles venderam para uma estatal da Noruega. E aí os bolsomínios retardados, né, porque tem que ser muito retardado para acreditar que a Noruega, que é um dos países mais ricos do mundo do ponto de vista do IDH, enfim, da renda per capita, vai comprar uma refinaria, um poço de petróleo num país, né, num país distante, se esse poço está falido, está quebrado, como eles ficam repetindo até hoje, que a Petrobras está quebrada por causa do PT, né? Então, quer dizer, e aí o que eles fazem? Eles compram a refinaria de petróleo aqui no Brasil, refinam, quer dizer, eles compram o poço de petróleo aqui, pegam o petróleo bruto, levam lá para fora, refinam lá fora e mandam para a gente de volta aqui em dólar. E a gente paga mais caro, uma coisa que a gente poderia estar fazendo aqui. Quer dizer, então, e aí os bolsomínios retardados ficam colocando, né, na internet, bradando aos quatro ventos que o lucro da Petrobras é recorde agora. O lucro da Petrobras é recorde para os acionistas. Quem está ganhando com essa gasolina a 8, 7, 6 reais são os acionistas, não é o povo. Não é a Petrobras como empresa pública, né? São os acionistas, que muitos deles moram lá fora. E aí o bolsominion retardado comemora aqui um negócio desse, pagando 8 reais a gasolina, né? E, enfim, esses valores estratosféricos. Quer dizer, é um absurdo. E a esquerda, o Lula já falou que é contra isso, e o Ciro também, e eles vão alterar, eventualmente, né? Se um dos dois ganhar a eleição, vai alterar essa política. Então, não ao teto de gastos também, já falei do teto de gastos aqui. Sim aos direitos trabalhistas, né? O Lula já falou também que vai tentar alterar essas modificações feitas pelo Temer e mantidas pelo Bolsonaro e radicalizadas pelo Bolsonaro, de quebras de direitos dos trabalhadores, né? Vamos ver o tempo. Bolsonaro foi eleito com aquela frase absurdamente covarde, né? De dizer, não, porque o trabalhador vai ter que escolher entre mais direitos e menos ou melhor, mais emprego e menos direitos, ou menos emprego e mais direitos. Quer dizer, isso é uma mentira grosseira, porque na Alemanha, por exemplo, que é o país mais rico da Europa, a quarta economia do mundo, é a hora de trabalho mais cara da Europa, enfim, e isso não altera o crescimento do país. Basta que você tenha projeto público, coisa que os neoliberais brasileiros, enfim, os bolsonaristas conservadores também não têm, né? Então, quer dizer, e aí o grande não que a gente tem que fazer é justamente ao neoliberalismo, porque eu já fiz vídeo também sobre o partifascismo do Bolsonaro, porque ele não é exatamente fascista, né? Ele tem um comportamento meio fascista, mas ele não tem nem condições de ser fascista, porque a lógica atual do Brasil impede que esse fascismo de fato seja o protagonista. E a gente não pode nem chamar o Bolsonaro de fascista, porque assim, o Paulo Guedes, o Mussolini, por exemplo, jamais teria um Paulo Guedes. Por que eu estou falando do Mussolini, para quem não conhece? Porque o fascismo nasce com o Mussolini na Itália, né? E era um projeto nacional, a despeito de ser um projeto, né, eugenista, um projeto, né, enfim, nazista e totalmente ruim, né, do ponto de vista dos direitos humanos, mas eles tinham uma visão de país que o Bolsonaro não tem. O Bolsonaro é um patriota do Paraguai, como eu já fiz aqui num outro vídeo,
né? Então, assim, não dá para dizer que o Bolsonaro é fascista. Ele não é um fascista, ele é um partifascista, né? Ele é um projetinho de fascista muito furreca, entendeu? E que não vai vingar, né? Essa é a grande realidade, porque se ele ganhar, quem ganha na verdade é o Paulo Guedes, quem ganha são os mega, é o velho da Havan, são essas pessoas que ganham, não é fascismo nenhum, entendeu? Mas existe um comportamento que é parte do fascismo, que é justamente esse anticomunismo estúpido, que a gente também já falou sobre ele em outros vídeos, tá? E aí, para finalizar, vamos falar de duas coisinhas rápidas. Quer dizer, o investimento em infraestrutura também vai aumentar, né, no governo de esquerda. O Ciro tem muito projeto para isso também. Está aqui mais uma vez o livro do Ciro. Tá? A cultura vai modificar também, porque o Bolsonaro, né, rebaixou a cultura a uma secretaria, colocou Regina Duarte, Mário Frias, que são pessoas, né, que não têm o menor traquejo para trabalhar com a esfera pública. E, enfim, a gente já teve Gilberto Gil de ministro da Cultura, quer dizer, né? Olha o nível de. Olha para onde a gente desceu, né? De Gilberto Gil para Mário Frias, quer dizer, que fase, hein? Tá? E a educação, que a gente também foi, né? O governo Bolsonaro é um fracasso na educação, quer dizer, tal de Weintraub, que é horroroso, que ele inclusive está agora batendo no Bolsonaro, mas ele não tem, né? Ele é um cara de pau, né? Essa é a grande realidade. E agora o tal do Milton Ribeiro, que no fundo, né, é um crente, né, que está no lugar errado também, estava, né, porque ele já está aí, parece que preso ou condenado aí por corrupção, mas o fato é que, independente disso, o principal é que ele é um sujeito ligado à religião, que não tem nada a ver com educação, e o governo Bolsonaro, esse governo conservador e pobre de projeto, coloca um sujeito ali que é um crente, é um fanático religioso, para poder ser o ministro da educação, tá? E aí, pessoal, é isso. Finalizamos aqui os temas, tá? Vamos só fechar com mais uma ponderação aqui do livro do Ciro, tá? Vamos ver o tempo aqui. Que é justamente aqui, né? Que é o projeto de desenvolvimento do Ciro, tá? Ele fala dos BRICS também, né? Que é o aquele banco que tem Índia, né? África do Sul, Rússia, China, que vai voltar a investir nos BRICS também. O Lula também certamente vai fazer isso, né? E tem os 5 pontos do projeto do Ciro, que eu vou terminar aqui citando, mais um livrinho também depois, que são justamente a recuperação do Estado, tudo isso está na página 124, 125, a recuperação do Estado, que é uma coisa que o Bolsonaro jamais vai fazer, né? Pelo contrário, ele está sucateando o Estado, modificar a reforma tributária, que é importantíssima também para os pobres pagarem menos e os ricos pagarem mais, né? O Ciro tem falado muito disso também. A reindustrialização do país, que é importantíssimo também, e esse aqui é uma diferença do projeto do Ciro para o projeto do Lula, tá? Uma revolução educacional, também é importante ponderar aí a experiência de extrema qualidade que aconteceu com o Ciro no Ceará, né? 87 das 100 melhores escolas do Brasil estão no Ceará, das escolas públicas. Isso é importantíssimo e demonstra o compromisso que o Ciro tem com a educação, e o Lula fez 17 universidades, quer dizer, também tem um compromisso grande com isso. E para finalizar, ele fala da agregação de valor ao produto rural, né? O Ciro Gomes, tá? Então, pessoal, para finalizar, eu espero que vocês votem bem no domingo, tá? Eu estou terminando de fazer um artigo aqui em cima de um texto do Adorno, nesse livro aqui, que é o Educação e Emancipação. Ele tem um texto aqui importante chamado Educação após Auschwitz, e depois que a gente se livrar do bolsonarismo, eu vou terminar esse artigo que vai se chamar Educação após Bolsonaro, dialogando com esse texto do Adorno, porque a gente precisa começar a pensar o bolsonarismo como algo já passado e que a gente precisa ir, né, ir lambendo as feridas do Brasil para a gente poder se livrar disso. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bom voto para você no domingo, vote consciente, vote na esquerda para a gente poder alterar essa lógica horrível que a gente tem vivido nos últimos anos, tá, pessoal? E de repente eu faço mais um vídeo aqui para o sábado, antes da eleição, tá bom? Grande abraço aí, até lá e valeu!